China e Estados Unidos estão em um embate, podemos dizer, desde que o Trump chegou ao poder nos Estados Unidos, lá em 2016. Mas esse embate que artificialmente, exteriormente, é um embate comercial, podemos dizer que ele verdadeiramente é um embate pela tecnologia, pela fabricação de microchips, se formos mais específicos. Por quê? Porque o microchip, que vai formar os semicondutores, eles são a coluna vertebral do mundo moderno atual, das nossas principais tecnologias atuais. Esses microchips, que são formados por vários transitores, que foi inventado lá em 1947, são utilizados em armas, em celulares, em eletrodomésticos, em carros, em uma variedade de aparelhos eletrônicos que utilizamos, e os mais avançados deles na atualidade é fabricado na TSMC, que é uma empresa taiwanesa que fabrica esses microchips mais avançados, mais evoluídos tecnologicamente, e por isso a TSMC é a líder mundial destes microchips. Depois temos a Samsung, em Coreia do Norte, que também produz os seus próprios microchips de tudo que tem a marca Samsung. E por fim, temos a Intel, que nos anos 80 e 90 praticamente coordenou o mundo da tecnologia. Agora, ela, digamos, estaria em terceiro lugar, mas é uma das grandes que realmente produz microchips também, só não os microchips tão avançados como Taiwan. E por que é tão difícil esse mercado? Por quê? O custo de pesquisa e desenvolvimento dessas fábricas ultra especializadas, chamada de fabs, é de 10 a 20 bilhões de dólares para se instalar uma. É praticamente proibitivo, não é tão fácil criar uma fábrica que possa competir com eles. E a fábrica que eles colocaram agora lá nos Estados Unidos, lá no Arizona, custou até o momento 40 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia de quão custosa é a fabricação desses modelos. De cão não, né? De cão, falei de cão, mas nada a ver. E por isso, ela vai depender de uma cadeia de fábricas de tecnologias que vão sendo passadas e vão, digamos assim, sendo relacionadas umas com as outras fábricas. Por exemplo, para a fabricação desses microchips, eles necessitam de máquinas EUV que são fabricadas pela holandesa ASML. Que somente com essas máquinas fabricadas por essa fábrica é possível produzir os microchips mais avançados, menores a 7 nanômetros. E essa fábrica só consegue produzir essas máquinas porque ela já tem montado um sistema de suprimentos a nível global que fornece as ferramentas, os objetos certos, segundo as medidas certas, para serem fabricadas essas máquinas lá nos Países Baixos, lá na Holanda. E aí o que acontece? Olha, eu esqueci de botar uma imagem aqui, agora eu vou colocar essa imagem. Taiwan, ela tenta estabelecer o escudo do silício de Taiwan. Uma réplica, uma cópia do que fizeram os americanos lá na Califórnia, chamada do Vale do Silício. Eu vou buscar a imagem aqui, que aqui eu tô vendo que faltou uma imagem que eu queria mostrar para vocês. Aqui, o Silicon Valley taiwanense, o Silício Valley. Tá. Isso aqui para mostrar para vocês que no mercado de microchips, se a gente for colocar cada país, a China
tem 7% desse mercado. Outros países, 10%. Coreia do Sul, 18%. E Taiwan praticamente manda no mercado com 64%. E se nós formos ver por empresas, a TSMC, 53%, depois a Samsung e aí depois outras empresas que vão ter outra parte nesse mercado, mas pode se ver com isso daqui, que tem a TSMC, que é taiwanesa, e outras empresas de Taiwan, justamente mostrando de que há uma super dependência do mundo em relação a essa pequena ilha aqui de Taiwan com respeito a esses chips tão utilizados atualmente. A China está tentando buscar ser independente tecnologicamente. Vamos abrir aqui, ó, esse artigo que eu coloquei nesse resumo. Fala exatamente sobre isso. Ele coloca a capacidade de produção de semicondutores da China crescerá 40% em 5 anos, justamente porque a China está tentando sair dessa dependência de Taiwan, até porque se ela for invadir Taiwan ou fazer alguma coisa em Taiwan, eles vão deixar justamente de enviar esses microchips para lá. Isso aqui é um resumo que eu fiz, e aí tem vários artigos, e assim como o artigo principal que eu utilizei, que é esse daqui, ó, do site Decifrando a Guerra, em espanhol, e eu vou deixar então o link para vocês baixarem esse resumo aqui na descrição, e aí vocês têm acesso a esses vários sites que foram colocados aqui. Depois temos os Estados Unidos também, que não querem ficar esperando dos chips de Taiwan, e caso tenha algum problema lá, eles possam ter o seu suprimento de chips já disponível em seu próprio território. Por isso, os Estados Unidos pressionou até que Taiwan cedeu e construiu uma fábrica de chips lá nos Estados Unidos, mais do que nada, lá no Arizona. Essa seria a fábrica e, segundo aqui a informação desse site, Spectrum.ie, eles têm a capacidade, até vou colocar aqui para vocês verem, vocês não estão vendo, ó, eles terão a capacidade de produzir chips avançados usando tecnologia de 4 nanômetros. Bastante, né? Bastante. Então, aí eles instalaram a fábrica lá, estão enfrentando alguns problemas, por exemplo, quero colocar alguns problemas aqui para vocês. Ó, problemas com a força de trabalho da TSMC. As reações à fábrica do Arizona, em Taiwan, foram mistas. Aí uma investigação apresentou trabalhadores americanos enviados a Taiwan para treinamento por 1 ano, reclamando das péssimas condições de trabalho e do treinamento inadequado. No mesmo artigo, trabalhadores taiwaneses reclamaram que os americanos são arrogantes e não têm ética de trabalho necessária para uma fábrica de semicondutores. Já a TMC, um trabalhador falando aqui, né? A TSMC opera como uma organização militar. As decisões são tomadas de cima para baixo e não deve se fazer perguntas. Não é como os americanos estão acostumados a trabalhar. Muitos engenheiros americanos adotam a atitude do Vale do Silício de agir rápido e quebrar depois, que não é a atitude ali dentro da TSMC. Por quê? Essa não é uma adaptação fácil para um processo que pode ser interrompido por uma única partícula de poeira que cai ali por descuido. Então, por isso que é uma estrutura muito hierárquica e muito concentrada de trabalho nesse sistema de fábricas, e são as dificuldades que eles estão enfrentando para adaptarem essa fábrica nos Estados Unidos ao ritmo e ao estilo de trabalho dos taiwanenses para os americanos. Mas eu acredito que é um ajuste que eles conseguirão, e assim os Estados Unidos ficará muito contente, porque eles vão depender cada vez menos de Taiwan. O que fez os Estados Unidos com a China também? Os Estados Unidos, em algum tempo, limitou as exportações da NVIDIA
para a China. A NVIDIA é uma dessas empresas que desenha a estrutura de seus microchips nos Estados Unidos, envia para Taiwan, eles produzem, enviam para os Estados Unidos, da onde eles vendem para o resto do mundo. E aí os Estados Unidos, sabendo que a NVIDIA é essa empresa hoje, uma das, acho que é a mais cara do mundo, né? Ela passou a Apple, e sabendo que ela tem essa tecnologia de ponta, ela proibiu ser enviada para os chineses, para eles não copiarem, mas é óbvio que eles vão ter acesso a essa tecnologia, compram no mercado negro, ou compra de forma ilegal e, bom, depois tenta desenvolver lá da mesma forma. Ele tinha proibido e também tinha proibido a venda de máquinas da ASML, da holandesa, essas máquinas que fabricam chips. Eles tinham proibido que elas fossem vendidas para a China também. A China respondeu com restrições a materiais críticos, porque a China tem vários materiais críticos necessários para a fabricação desses chips, e aí um fica tentando ferrar o outro, frear o outro nessa corrida tecnológica. Mas recentemente o Trump, nesse artigo aqui, o Trump liberou os chips da NVIDIA para impedir a concorrência chinesa. Ele, pensando de uma outra forma, a partir do carinha que é responsável pela tecnologia na área do Trump, ele pensa que é melhor enviar algo de tecnologia para que os chineses não tentem desenvolver uma própria, e aí os Estados Unidos não tenham mais o que fazer. Porém, esses chips da NVIDIA que eles estão enviando é um chip limitado, é esses H20 aqui, que não é o mais poderoso da NVIDIA. Então, não sei se vai adiantar muita coisa, porque os chineses eles vão tentar desenvolver da mesma forma para não ser dependente da NVIDIA e nem dos Estados Unidos. Então, se nós nessa corrida aqui pela tecnologia podemos ver o quê? Podemos ver que todos dependem um dos outros. E aí nos Estados Unidos é onde é feito o design, a fabricação de ponta é em Taiwan, e as máquinas para a fabricação desses chips são feitas na Europa, e os materiais são fornecidos pela própria China. Agora, olha que interessante. Taiwan, como a gente viu aqui, ela está instalando fábricas nos Estados Unidos. Ela está, ou melhor, ela tem fábricas aqui, 2 na China. Porém, ela, nesses lugares, ela não deixa a sua tecnologia de ponta. O que ela faz? Ela começa a produzir chips lá, tudo isso daí, mas com uma tecnologia pelo menos 6 anos mais tarde do que a tecnologia que ela tem em Taiwan, fazendo com que nesses lugares a tecnologia sempre está mais atrasada à tecnologia que eles produzem na ilha, justamente para conseguir de que eles mantenham a proteção dos Estados Unidos sobre a ilha e para que a China não a possa invadir. Outra coisa, lembra das máquinas, essas máquinas EUV produzidas pelos Países Baixos? Então, o que está tentando fazer a China? Ela está tentando fabricar essas máquinas lá mesmo para não depender da ASML, onde os Estados Unidos bloqueiam a venda dessas máquinas para a China. Olha aqui, nesse artigo aqui, a gente vê justamente isso, no qual a China desenvolve ferramentas EUV doméstica, que é monopólio da ASML. Com isso, daqui a um pouco tempo, nós teremos uma China de que fabricará a máquina necessária para fabricar o chip, e daí, no momento em que ela chegar no mesmo nível de ponta, digamos assim, de Taiwan, nada lhe vai impedir de que passe. E daqui a pouco, vamos estar todos comprando da China, possivelmente, hein? Bom, um exemplo claro aqui é o DeepSeek. Não é a melhor IA que tem no mundo atualmente, mas é uma IA, funciona. Podemos dizer que 90% da qualidade de um GPT, mas feito com menos chips, menos custos, menos gasto de energia, com uma GPU da NVIDIA limitado, de forma mais rápida e tudo isso. Praticamente podemos dizer que é uma IA feita com uma eficiência chinesa muito forte.
Se ela consegue fazer nesse campo essas coisas, em outros campos, mais ainda. A Europa tem o potencial de produção de tudo isso daí, mas está meio atrasada. Agora talvez avance mais um pouco, porque ela tem as máquinas ASML, tem os desenhadores industriais de microchip, tem empresas que estão trabalhando nisso, como a Mistral, a OpenChip e a Semidynamics, e a própria TSMC está instalando fábricas lá na Europa para trabalhar junto com os sócios europeus, aqui ó, a SMC, que está em parceria com a TSMC, aqui ó, uma joint venture, a SMC, uma joint venture entre a TSMC, Robert Bosch, Infineon Tecnologias e NXP Semicondutores está construindo sua primeira fábrica de semicondutores em Dresden, Alemanha. Então, essa parceria está levando essa tecnologia para a Alemanha também. Mas lembrando que a de ponta principal fica lá em Taiwan. E com tudo isso, no que nós vemos? Que os chips, eles são uma tecnologia utilizada de forma estratégica, até porque se a gente lembrar da época da pandemia, como subiu o preço de vários eletrônicos e até mesmo dos carros, e a dificuldade até na fabricação desses eletrônicos de carros, porque Taiwan não estava enviando os microchips, então tem uma importância geoestratégica enorme. A China, ela está tentando desenvolver e chegar nesse nível tecnológico de Taiwan, porque ela produz, a China produz chips, tudo, mas não a esse nível tecnológico de ponta. Os Estados Unidos estão tentando levar essa tecnologia para ser fabricada nos Estados Unidos, para que não dependam tanto de Taiwan, caso Taiwan seja invadido, e até, quem sabe, para não proteger Taiwan. Deixa Taiwan lá, mas porque a gente consegue produzir aqui no nosso próprio território. Taiwan continua, por enquanto, sendo o local onde mais se produz esse microchip de ponta, onde é o principal local, ninguém consegue fabricar os melhores a não ser lá. E a Europa está atrasada em tudo isso, está tentando avançar e competir e chegar lá. E o Brasil? No Rio Grande do Sul tem uma fábrica estatal de produção de chips que foi desmantelada por um tempo, e durante o governo Bolsonaro não foi dada muita importância para ela, perdeu vários dos seus técnicos, isso daí, mas que eu acho interessante a gente poder desenvolver, deveria ter mais, mas não só estatal, deveria ter mais privadas aqui, um ambiente, no Silicon Valley brasileiro, onde tivesse um interesse pela produção e pelo controle dessas tecnologias para a gente avançar muito mais, né? Porque, querendo ou não, isso daqui, tão pequeno, tem um valor enorme e o Brasil tem condições de produzir isso, desde que queira. Fora o tanto de dinheiro que isso poderia vir, a importância mundial que ia tomar o Brasil também e outras coisas mais. Falta interesse, falta interesse. Bom, e sobre essa guerra dos microchips, eu acredito que a China vai chegar lá no nível de Taiwan em algum momento, e será bem próximo, e daqui a pouco é possível que chegue até a passar Taiwan e nós tenhamos, dentro de pouco tempo, de que comprar esses chips diretamente da China, em vez de comprar de Taiwan ou dos Estados Unidos. Acredito que vai chegar isso em algum momento. E aí, o que vocês acham? Eu sou o professor Gessé Santiago e aqui tentamos entender um pouco do que acontece no Brasil e no mundo.